Está entrando no ar. Encontro com a Justiça. Bom dia, ouvintes da Rádio Família, do programa Encontro com a Justiça. Hoje o programa não será apresentado pelo desembargador Ciro Darlan, mas por mim, o João Batista Damasceno, que estou sempre aqui com ele. Nós vamos hoje ouvir o juiz da 17ª Vara Civil, Leonardo de Castro Gomes, que vem nos falar sobre planos de saúde. O desembargador Ciro Darlan gostaria muito de continuar a apresentação hoje aqui, mas terá que aguardar até a semana que vem, porque ele está neste momento numa mesa na Escola da Magistratura com o neurocientista da Universidade de Colômbia, Carl Hart, debatendo a questão das drogas e dos efeitos do proibicionismo. Então eu gostaria aqui de solicitar o meu companheiro, o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, que saúde aqui o nosso entrevistado e o apresente para os nossos ouvintes. Prazer, meu caro magistrado João Batista Damasceno. A vida nos apresenta, senhores ouvintes, presentes diários. A cada dia que nós vivemos, nós temos, se prestarmos bem atenção, nós temos um presente. Eu hoje estou sendo presenteado com a possibilidade de ouvir o doutor Leonardo Castro Gomes. É um jovem juiz, combativo, sério, absolutamente voltado para a sua vocação de julgador. Os senhores verão que o fato de estar aqui entre nós já significa que ele está alinhado com o nosso dever de informar, com o nosso dever de nos expor para que possamos traduzir à sociedade a seriedade da nossa missão. Doutor Leonardo, é um prazer imenso estar aqui. Eu estou realmente me sentindo presenteado pelo destino. Muito bom dia, e eu passo a palavra ao senhor para que saúde os nossos ouvintes. Bom dia a todos, os ouvintes e a todos aqui da mesa. Lógico que boa parte dessas palavras aí se dá ao fato do desembargador Antônio Carlos ser meu amigo e companheiro lá do grupo de estudos na Emerge. Mas eu fico muito grato de estar aqui para falar aos ouvintes da Rádio Família sobre um tema que atormenta boa parte de nós magistrados que militam na área civil, que é sobre o plano de saúde. E atormenta porque me parece que operadores de plano de saúde e seus consumidores não conseguiram ainda chegar num relacionamento sem maiores percalços. É muito comum a insatisfação de um e de outro lado, talvez muito por conta do déficit da saúde pública, que acaba atribuindo aos planos de saúde muito da responsabilidade de manter a saúde de todos nós, e essa sobrecarga acaba gerando insatisfação por parte de operadores e na ânsia de poder atender a cada vez um número maior de consumidores, muitas vezes o serviço também deixa a desejar, e aí fica a insatisfação de ambos os lados. Doutor Leonardo, lá na 17ª Vara Civil, qual tem sido a demanda mais frequente, dos usuários de plano de saúde em face dessas operadoras? Isso aí varia um pouco de tempos em tempos. Até um tempo atrás discutia-se muito a questão das carências, principalmente para doenças pré-existentes, e acho até que de um tempo para cá isso diminuiu um pouco em relação às demandas que tínhamos antigamente. Hoje em dia o pessoal discute muito aumento do preço, reajustes dos preços, discute também questões afetas a fornecimento de materiais específicos para determinados procedimentos e até mesmo o chamado home care, que é a internação domiciliar. Acho que
Basicamente, em torno desses 3 assuntos que giram hoje a maioria. A internação simples não tem sido mais objeto de grande demanda, não? Não, continua assim, mas não como era antigamente. Me parece que nesse ponto, não sei se por conta até da atuação da Justiça, as questões afetas às doenças pré-existentes, os planos de saúde talvez conseguiram melhorar um pouco o atendimento e vem sobrando menos esse tipo de demanda para nós. Principalmente porque eles chegaram à conclusão, no que já estava na lei, que todo atendimento emergencial, passando o prazo de carência de 24 horas, ele é obrigatório. À medida que o tempo vai passando e os nossos julgados vão sendo conhecidos, a Justiça vai cumprindo com o seu dever pedagógico. E há empresas, eu não sei, corrija-me o colega que está expondo, mas há empresas que já têm até um pré-juízo com vistas a eliminar conflito. Eu já ouvi dizer que existem empresas, não posso dizer o nome agora porque eu não tenho certeza da realidade do fato, mas também para não divulgar em detrimento das outras, mas que diante da insatisfação do consumidor, eles têm um setor próprio para ouvir o consumidor e chegar a um lugar comum. Se assim e parece-me que assim isto se deve ao trabalho do magistrado, o trabalho do julgador, que acabou e aí entra um problema sério, né? Porque não é determinar que a prestadora do serviço cumpra com o seu dever, mas também o dano moral. O dano moral é fundamental. Essa parte, essa questão que dói, né, dessa parte sensível do corpo, que é o bolso, né, ela costuma ser muito pedagógica, né? A multa, né, e o dano moral daquele que presta mal o serviço. Na esfera dos planos de saúde ainda tem um detalhe que é o seguinte, porque existe essa discussão que gira em torno do dano moral, mas existe boa parte dos que entendem que o mero fato de você descumprir um contrato não acarretaria dano moral. Mas na esfera do plano de saúde, por se tratar de um tema tão sensível, que é o tema da saúde, existe um posicionamento praticamente pacificado de que o descumprimento daquela cobertura esperada pelo consumidor de um plano de saúde é o suficiente para lhe causar angústias e daí gerar o direito à reparação por danos morais. Então o dano moral ele é quase que automático quando a gente enfrenta uma questão relativa a plano de saúde. Isso sem dúvida acabou tendo um cunho pedagógico bastante intenso perante as operadoras. Pois é, Leonardo, eu estou convocado na 27ª Câmara Civil, que é a Câmara do Consumidor, e eu não sei como as outras câmaras têm julgado, mas eu tenho gostado muito do posicionamento dos desembargadores, né, que compõem a 27ª Câmara. Eles têm entendido que o descumprimento, né, por si só não acarreta o dano moral. Mas desde que o fornecedor, né, e se tratando de plano de saúde, e se tratando de outro fornecedor de serviço ou produto, cumpra a obrigação sem que o consumidor tenha que demandar o judiciário. Porque quando a pessoa chega a demandar o judiciário, é porque efetivamente ela sofreu um transtorno e em decorrência desse transtorno ela foi buscar o reparo ao dano sofrido. Portanto, a mera ida, a necessidade de ida ao judiciário já, né, caracteriza o dano moral, né? Você acha razoável esse posicionamento? Veja bem, eu não me alinho diretamente a essa posição, isso tem que ser verificado caso a caso. Normalmente eu me apego mais ao tipo de serviço, tipo de produto que é fornecido ao consumidor. No caso do serviço de saúde,
por ser um tema sensível, haveria o desatendimento a um dever das operadoras do plano de saúde, haveria sim, geraria sim um dano moral. Mas eu não acho que isso caiba para qualquer tipo de fornecimento de serviço ou de produto. E até porque nós sabemos que muitos acabam ajuizando a ação esperando, às vezes, um lucro relativamente fácil, que seria através da indenização por dano moral. Mas especificamente em relação ao tema do plano de saúde, isso sim, porque a gente está tratando da saúde das pessoas, e a partir do momento que você não tem a sua saúde bem cuidada, você está tendo um bem da vida violado de uma forma intensa, e aí nesse caso o dano moral seria uma consequência lógica. E alguma pessoa, além da vulnerabilidade do consumidor, uma pessoa que se encontra em busca de saúde, seja preventivamente ou seja, né, reparativamente, né, em decorrência de estar doente, ela é uma pessoa que está numa situação de muito maior vulnerabilidade, né? Então a negativa do atendimento efetivamente seja aí um dano, né, que não é pequeno. Vejam, senhores ouvintes, que nós estamos aqui no pleno exercício da interpretação de um fato jurídico. Nós temos entre nós, todos nós conhecemos isso certamente, a tese de que é o mero dissabor. O mero dissabor, que foi uma teoria desenvolvida até pelo desembargador Sérgio Cavalieri, que foi nosso presidente e tudo, mas o fato é o seguinte: depende, porque a subjetividade do que a pessoa sente, ela admite dimensões imperscrutáveis. Você não consegue definir exatamente o que é o dissabor para dimensioná-lo entre mero e grave. Eu tenho a impressão, aqui, o doutor Leonardo, doutor Damasceno, senhores ouvintes, eu tenho a impressão de que o fato de ter que ir é importante, porque existe o demandista, né? Aquele que procura ir para ganhar vantagem, né? Nós estamos atentos contra isso, hein? Isso não fica de graça, não. Mas aquele que precisa ir ao judiciário, ele por si só por este fato, eu tenho a impressão de que não há mero dissabor aí, porque para quem tem que distribuir uma petição inicial, aguardar o despacho, ir à audiência, certamente isso bloqueia o caminho natural da vida. Temos aqui duas belas interpretações, né? Que é o que comporta o direito, a possibilidade que o direito comporta. Aliás, ontem eu ouvi alguém falando sobre isso, que as palavras, elas não são autorreferentes, né? Elas têm os sentidos atribuídos. E alguém usou a palavra cadeira, nós estamos aqui sentados numa cadeira, então quando falamos em cadeiras, nós imaginamos, né, esse objeto que você não, mas eu estava falando de cadeira, né, de assento no parlamento, né? Então é outro tipo de cadeira, é um lugar... O ex-cátedra. Pois é, ex-cátedra. Estamos falando de cadeira. Mas olha, queridos ouvintes aqui do programa Encontro com a Justiça, você pode participar através aqui por meio do telefone 3079-0952 e 3079-0938. Pode ligar, mandando as suas perguntas, as suas indagações. O doutor Leonardo está aqui, não se tratando de caso concreto, notadamente os que ele tenha que julgar, ele poderá responder as suas perguntas. E o programa também pode ser visto no endereço www.redejuridicatv.com.br www.redejuridicatv.com.br. E já chega aqui a primeira pergunta, doutor Leonardo, da Edilene de Santa Cruz. Por que os casos de pensão alimentícia são resolvidos mais rápidos que os demais? A pergunta não deveria ser para o juiz de vara de família, mas eu acho aqui, né, que sou um juiz de vara civil, né, mas eu não sei se realmente é assim. Mas você tem alguma noção disso para poder responder aqui a Edilene de Santa Cruz? Dizem, quer dizer, todos comentam que a questão da pensão alimentícia, ela funciona por conta da prisão, né? O devedor de alimentos, ele, por estar sujeito à prisão, acaba que paga mais rápido do que outros devedores. Mas o processo em si não necessariamente é mais rápido,
Porque, veja bem, no caso de alimentos, eu acho que, inclusive, muito embora essa não seja a matéria que eu vim aqui preparar para discutir, no caso de alimentos, me parece que você só tem uma solução definitiva quando as partes se conciliam. Eu não digo conciliar para voltar a morarem juntos, não, mas se conciliam de uma maneira que evitem futuros conflitos, porque o que a gente escuta também de muitos juízes de família é que o processo de alimentos ele cria vários filhotes e netos e por aí vai, porque ele não pagou a pensão hoje, aí amanhã ajuiza-se uma execução daquela pensão, aí paga aqueles meses que estava atrasado e daqui a um ano volta a atrasar. Então, essa concepção de que é um processo rápido, ela é relativa. Você só consegue chegar a uma solução definitiva quando as partes efetivamente chegam a um consenso. Até porque, doutor Leonardo, sabe o que acontece? É muito comum isso. Na conjuntura da verba alimentar, às vezes está o plano de saúde. Às vezes não, quase sempre está o plano de saúde. E no caso de alimentos, o que há é a visibilidade imediata. Alimento faltou, o pai não deu dinheiro, é muito mais fácil de ter visibilidade, de aparecer, do que o não atendimento de um médico. Agora, só para fazer um contraponto, especificamente na área de plano de saúde, existe uma tendência de pronto atendimento na justiça. Sim, tem a tutela antecipada, tem as liminares. Tem as liminares, inclusive o plano de saúde é quase que o feijão com arroz do plantão judiciário. O plantão judiciário que trabalha fora do horário de expediente à noite, nos finais de semana, plano de saúde é uma das matérias que mais chega aos juízes plantonistas. Aliás, isso é bom, né? Os ouvintes saberem que a justiça não fecha. A justiça funciona 24 horas por dia. Todos os dias. Todos os dias. Sábados, domingos e feriados e evidentemente durante a semana. À noite tem o plantão das 18 horas. Obviamente que o plantão atende só a casos urgentíssimos, aqueles casos que não podem esperar para o expediente seguinte. Mas nós estamos preparados, e corrija-me se eu estiver errado, para identificar aquela estratégia de o advogado procurar o plantão, porque dada a rapidez com que se decide, ele conseguir o que era adequado a um procedimento normal. Muitas vezes, e nós aqui que somos magistrados e funcionamos em plantão, sabemos das tentativas, e isso é importante, porque nós somos acusados diariamente, né, de retardo, né, de um linguajar inacessível. As acusações são diversas, mas isso acontece, isso se refere a 1, 2, 3, sem processo, sem que as pessoas saibam que nós estamos diante de milhões. Exatamente isso. Aliás, nesses milhões de casos, tem alguns nos marcam mais, né? Há casos que a gente julga, não sei, aqui o desembargador, né, Torres e você, Leonardo. Mas tem alguns casos que o tempo passa e eu lembro dele, como eu julguei, né, das impressões que tive ao julgar, ao analisar as provas. E a Cláudia aqui de Vila Isabel, ela está perguntando isso. Doutor Leonardo, qual foi o pior caso que o senhor já julgou? Tem algum caso aí envolvendo o plano de saúde que tenha te marcado e que possa ser classificado aqui no pior caso? E que o magistrado possa falar, né? Porque os ouvintes perceberam ainda, né? Que nós estamos limitados pela ética. A ética é um princípio que não pode ter fim. E se o doutor estiver julgando aquele caso, ele não fala nada. Não pode falar. Mas que já tenha julgado. Olha, eu me sinto à vontade para falar, porque tem se tornado, infelizmente, um pouco comum, e alguns casos ainda em andamento comigo. Lógico que eu não vou falar de um caso, vou falar de uma situação, que é a do chamado home care, que e eu tenho falado muito para colegas meus que tem sido a minha maior
Meus maiores problemas numa vara civil justamente são afetos a home care. Mas por que home care? Primeiro, existe algumas operadoras de plano de saúde, às vezes até com certo embasamento, de que a parte que demanda pelo home care, na verdade, ele quer um cuidador para o seu familiar. Ele não quer um ambiente, não quer propriamente o ambiente hospitalar, porque o que é o home care? O home care é justamente uma internação hospitalar. Ao invés do paciente receber todo o atendimento próprio de uma internação hospitalar dentro do ambiente hospitalar, onde ele está sujeito a todos os riscos que o ambiente hospitalar oferece, ele estaria dentro de sua casa sendo atendido com enfermagem, médicos e todo o aparelhamento necessário. Mas superada essa questão, se é ou não necessário o home care no caso concreto, o que eu tenho deparado em algumas situações é posteriormente para o cumprimento da ordem judicial de home care, de internação domiciliar. Porque às vezes faltam enfermeiros, os enfermeiros eles não são rendidos, eles ficam espaços de tempo sem a enfermagem para atendimento do paciente. Às vezes existe uma incompatibilidade entre o cuidador do paciente e a equipe do home care. Ou seja, as enfermeiras não se entendem com o familiar do paciente, o familiar não se entende com a enfermeira. Isso tem se tornado muito comum. E aí acaba que nós temos também um problema de difícil solução, porque a gente não tem como entrar na cabeça das pessoas para fazer com que elas passem a se relacionar bem, até porque a internação dentro do ambiente domiciliar, ela exige um bom trato de ambos os lados. E isso, infelizmente, tem se tornado muito difícil para eu conseguir achar a solução, porque essas soluções não passam muitas vezes pelo judiciário. Exatamente. Essa solução passa, enfim, por questões de formação e de gentileza, que fica muito difícil para nós acharmos uma solução. Mas estamos tentando sempre. A gente marca audiências, tenta achar denominadores comuns e por aí vai. Mas olha, até aqui a Jaqueline de Ramos, ela fala assim: por que os planos de saúde dificultam tanto a vida do paciente quando precisam de um exame mais caro? O que podemos fazer judicialmente quando isso acontece? A pergunta já traz a resposta, né? Porque o exame é mais caro. E isso como eu falei aqui mais cedo, às vezes um aparelho, um procedimento mais caro, um material mais caro, normalmente esses casos acabam chegando ao judiciário. E o que a gente tem, assim, por regra, é entender que isso inclusive já é até jurisprudência sumulada aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, é que o médico assistente, ele, por ser responsável pelo resultado do atendimento médico, ele decide o tipo de intervenção e o tipo de material. Porque o que a gente percebe que muitas das vezes as operadoras, para evitar uma intervenção mais cara ou um material mais caro, ela tenta passar às vezes por uma equipe de auditoria interna para saber se aquele procedimento e aquele material seriam necessários. Mas o que se pacificou aqui no Estado do Rio de Janeiro, inclusive com jurisprudência simulada, é que o médico assistente, ou seja, o responsável pelo aquele atendimento médico, ele que tem a palavra final, porque é ele que vai se responsabilizar se alguma coisa der errado. Após o tratamento, após a utilização do material especial, ele que vai ser o responsável pelaquela conduta médica. Então, ele tem a palavra final sobre o tipo de procedimento e o tipo de material. E isso, obviamente, seja, sim, uma ação judicial e normalmente ela é acolhida aqui no Estado do Rio de Janeiro. Sim. O Jonas de Campos, ele está citando aqui um julgamento do STJ essa semana. Eu não acompanhei esse julgamento. Assim, o que os senhores acham do caso que foi discutido pelo STJ nessa semana sobre pacientes que pagam para serem atendidos pelo SUS? Isso é legal? É correto? O SUS já não é pago pelo contribuinte?
Vocês chegaram a ver algum julgamento do STJ essa semana tratando disso, de pagamento? Os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, eles são diários, né? São milhares. Exatamente. Então, realmente, até que se solidifique, eu não sei exatamente a que o ouvinte está a se referir. Mas o fato é que nós temos situações antiéticas em que o médico que tem que prestar o serviço seria remunerado. Houve isso. Não sei se num quantitativo capaz de provocar. Eu julguei um caso deste em 21 anos, né, de um médico. Não sei se é isso. Né? Eu também não conheço. Mas de qualquer forma é deplorável. É deplorável. Porque nós vivemos, corrijam-me ainda os colegas que estão na ativa, né? Mas nós vivemos aqui a angústia de, primeiro, as pessoas dizem, o judiciário manda internar sem saber se é possível, o judiciário manda dar o remédio sem saber que é possível. Meu caro ouvinte, sem medo de errar, nenhum magistrado dá liminar, defere de liminar para tratamento ou fornecimento de remédio se não houver um certificado de um profissional da medicina. O juiz não decide isso porque quer, ele decide isso pelo que o médico, através do juramento hipocrático, disse a ele que era necessário. E, por outro lado, também é preciso que nós compreendamos, há determinados tratamentos que ainda não estão aprovados pelo sistema de saúde. Aliás, ele deve estar se referindo, né, o Jonas deve estar se referindo, possivelmente a uma audiência pública, que é o Supremo Tribunal, a Martinha acaba de me passar aqui uma informação, o Supremo Tribunal Federal vai promover uma audiência pública para discutir a legalidade da chamada diferença de classe nas internações do SUS. Para quem não sabe, a chamada diferença de classe significa a possibilidade de melhoria no tipo de acomodação do paciente e a contratação de profissional de sua preferência, mediante o pagamento da respectiva diferença. O debate marcado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, para o final de maio, vai ouvir a opinião de especialistas, poder público e sociedade civil. De acordo com o STF, cada pessoa poderá defender seu ponto de vista durante 15 minutos. Veja, nessa audiência pública que está, vejam, meus colegas magistrados, que beleza. Esta audiência pública realizada pelo Superior Tribunal de Justiça é uma longa-manos da tese de que o juiz não fica parado, mas o juiz não é mais aquele que só atua quando provocado. O judiciário, pela sua experiência, ele não fica com a sua experiência guardada para a decisão dos conflitos. Ele está indo ao fato. Isso é uma beleza, isso é uma esperança, né? Eu tenho a impressão de que não nos cabe demonstrar isso, que o Superior Tribunal de Justiça está indo ao fato. Hoje eu vi no jornal que o ministro Fux está provocando uma audiência conciliatória entre partes. Diga. O doutor Leonardo, o que você acha dessa... Nós vamos fazer um intervalo, mas antes do intervalo eu queria ouvir a sua opinião, né, sobre essa questão. Eu traço um paralelo com reclamações que a gente escuta também sobre planos de saúde, que muitas vezes eles oferecem vagas em alguns hospitais de referência quando oferecem um serviço. E depois que o serviço é contratado e o paciente chega lá, realmente existem aquelas vagas. Mas muitas vezes a unidade de saúde diz, só que essas vagas já estão ocupadas. Nós temos vagas sim, mas não para esse plano de saúde. Isso aí é uma reclamação comum, inclusive de amigos meus, que é comum em alguns terem mais do que um plano de saúde. Quando oferece um básico, eles dizem que não tem vaga. Quando oferece o outro, aí eles não, para esse plano a gente tem. É uma discussão, violação, né, ao direito do consumidor. É uma discussão ética, e aí passa também por um princípio que permeia, assim, que está em toda a discussão acerca do plano de saúde, que é a boa-fé objetiva do contrato. A gente espera que quando a gente contrata, a gente vai ter aquele serviço, logo cabe ao fornecedor prestá-lo oportunamente.
Você pode participar telefonando aqui para a Rádio Família, pro telefone 3079-0952 e 3079-0938. Nós estamos aqui no debate com o Dr. Leonardo de Castro Gomes, que está falando sobre planos de saúde. Ele é juiz da 17ª Vara Civil e cotidianamente aprecia questões atinentes a essas relações, né, dos consumidores e os prestadores desses serviços de plano de saúde. Então, o convite pode telefonar, né, fazendo suas perguntas, e o Ivan Ramos já faz uma pergunta aqui: como a população pode ter acesso às audiências públicas promovidas pelo judiciário? Como é que pode, doutor Leonardo? Eu imagino, ele deve estar fazendo essa pergunta por conta da informação que nós tivemos anteriormente que o Supremo vai fazer uma audiência pública. Eu imagino que o Supremo lá em Brasília deva ter suas regras para poder se inscrever previamente, porque lá eles são bastante ordeiros em relação a isso, né? Imagino que eu acompanharia os sítios na internet do tribunal que respectivo, né? O Supremo tem seu site na internet, o STJ tem seu site na internet, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem seu site na internet, e imagino que deva vir lá no noticiário as informações acerca de audiências públicas. Então fica aí a dica, Ivan. Você pode entrar lá no site do Supremo Tribunal Federal, que é www.stf.jus.br, www.stf.jus.br, e você vê quando será a audiência pública e que critério você precisará preencher para poder participar dela. Meu caro Damasceno, parece-me que talvez fosse conveniente dizer que a audiência pública no Supremo sobre um fato é no Superior Tribunal de Justiça. Sim, também. Né? Quer dizer, esse acesso a que o meu companheiro acabou de se referir, ele também é possível acompanhar essas demarches todas através da internet. Pois é, a Leonora de São Cristóvão, ela faz uma pergunta relativamente a esses convênios, né, da rede privada com a rede pública. E ela pergunta por que os hospitais particulares não reservam parte das vagas de emergência a pacientes do SUS. Isso não diminuiria a demanda nos hospitais públicos e melhoraria a qualidade do atendimento? O SUS, ele já pressupõe convênios com a rede hospitalar privada. O SUS é justamente isso. Ele agrega unidades públicas e unidades privadas conveniadas. Me parece que a discussão que havia antes era em relação àquelas unidades privadas conveniadas, se haveria, algumas delas cobram um valor extra para que, enfim, recebesse um atendimento mais especializado. Mas o SUS, ele já pressupõe que há convênios com unidades particulares. Eles recebem, os procedimentos são todos tabelados e eles vão recebendo de acordo com o procedimento que eles realizaram. Pois é, Leonardo, isto é um problema. Evidentemente que a gente está tratando de saúde, né? Mas como você muito bem colocou aqui, essa questão que entra o financeiro, né? Se o exame for caro, já tem um problema, né? Quando a pessoa tem um plano mais básico, não tem vaga para ela no hospital, mas se o plano for um plano superior, esta vaga aparece, né? E aí nós temos essa questão quando envolve a economia, né? Dessas questões, quando a saúde vira mercadoria, né? E aí nós temos, eu cheguei a julgar, quando fui juiz de Nova Iguaçu, casos desses, de hospital conveniado, né? Que deveria prestar o serviço à população, mas que apenas preenchia formulário para mandar para o SUS, sem o efetivo atendimento. Então esses próprios convênios, por vezes, eles são muito danosos, né? A saúde pública e o erário público, né? Então nós temos agora, a rede privada é privada, né? E a economia é uma economia capitalista, né? Então o dono do hospital privado não está obrigado, né? Ele não exerce atividade delegada, ele não está obrigado
a disponibilizar leitos para o SUS. Esta é a grande angústia do universo sobre o que nós estamos tratando, porque a regra básica deste universo é: saúde é um direito de todos e dever do Estado. Só que o Estado não pode cumprir com esta missão de oferecer saúde a todos. Então nós temos que ingressar nesses caminhos tortuosos dos convênios, né, do SUS. E infelizmente o que a gente percebe é que, por conta da sua incompetência de oferecer saúde pública de qualidade a todos, o Estado acaba dando esmola com o bolso dos outros, porque criou-se um dirigismo. Os contratos de plano de saúde, eles são extremamente disciplinados, seguem uma série de regras da ANS e da lei, exatamente porque o Estado pretende que as operadoras de plano de saúde cumpram com o papel que caberia a ele, Estado. E é por isso, e essa é o motivo da grande insatisfação por parte das operadoras de plano de saúde, e que muitas vezes elas, para tentar corrigir esse erro original, né, esse pecado original, elas acabam traduzindo numa má prestação de serviço. A Jussiara de Saquarema, ela faz uma pergunta lhe dirigida. Por que o judiciário utiliza uma linguagem tão difícil de entender? Judiciário, você tem razão, né? Não raro, né, os juízes, aquelas pessoas que atuam no âmbito do direito, elas usam uma linguagem técnica, uma linguagem fechada. Eu já ia te falar uma linguagem hermética, né? Uma linguagem cifrada. Isso não é bem verdade hoje, não. Há um esforço no sentido de se falar uma linguagem mais coloquial, né? E acho que esse programa aqui é uma tentativa destas, né? De estabelecer essa interlocução com a sociedade. Agora, há termos também que são técnicos, né? E eles às vezes são ditos e precisam ser explicados. Então você vai falar de uso capião, né? Usufruto, né? Então tem algumas coisas, né, que são mesmo palavras do próprio campo, né? E que aí não tem jeito, não tem como substituir. Mas isso não é só no direito, não. Os jogadores de futebol também tem todo um linguajar próprio, né? Acho que cada profissão tem o seu linguajar, né? A missão pedagógica do magistrado acaba surgindo de uma forma espontânea, Damasceno, Leonardo. Veja bem, é claro que se alguém não estiver no ramo, não saberá o que é uma linha de passe, não saberá o que é um ala, não saberá o que é contra-ataque. Não adianta. E, no entanto, sem ser magistrado, sem ser médico, porque o médico também tem a sua linguagem. Todo segmento. Agora, social o mais difícil de entender do médico é a letra, né? E eles estão procurando até corrigir isso de uma forma que não estou bem de acordo, mas que ele teria que ser impresso, né? Porque não sei se teríamos tempo, mas isso é tão importante, Jussara, que veja, se você escrever aí se você tiver com lápis e papel, você escreve assim: ONCE, O-N de Nair, C de Carlos e E de Elisa. Once, minha cara, é 11 em espanhol, e se você for para o inglês é o once, é uma vez. Uma vez, querida, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em Nova York, uma família de mexicanos teve um problema sério com o filho. E alguém disse que ele tinha que tomar aquele remédio. E ele foi à farmácia, a duras penas, conseguiu comprar o remédio e ministrou lá o remédio a seu filho, né? Só que era para ser uma vez ao dia e ele deu 11. O menino morreu. Pois é. Então, a linguagem, ela tem essa questão, né? Aí, como falamos aqui, a princípio, as palavras não são autorreferentes. Elas têm o sentido atribuído, né, por aquele que a utiliza. Mas a Dalva de Realengo, ela está trazendo aqui um caso concreto. Ela fraturou
o fêmur, foi atendida pelo plano em casa, mas não conseguia autorização do plano para ir para o hospital particular. Então foi levada para o hospital público, teve que fazer a cirurgia pelo SUS, mas quer saber se pode processar o plano por ter recusado a atendê-la. Esse é caso concreto, aconteceu há 8 meses. Me parece que a fratura de um fêmur não tem como fugir da questão de ser um atendimento emergencial. E sendo atendimento emergencial, não haveria nem que se falar em prazo de carência. A carência máxima é de 24 horas. Então, me parece que a negativa de cobertura, ela foi abusiva e geraria, inclusive, a reparação por danos morais. Certamente o doutor Leonardo está falando em tese, né? Em tese, porque nós precisaríamos ter os nós não sabemos concretos, quais foram as justificativas da operadora, mas pelo que foi narrado, né? Essa aí seria a solução que eu vislumbro. Eu não sei, Damasceno, só para complementar, mas o problema da linguagem não é assim tão simples, não é tão linear. Veja, voltando para nossa ouvinte, a Jussara, que a diferença semântica entre emergência e urgência. Eu não sei quando é que é emergência e quando é que é urgência. O fato é que até os juristas mais renomados dizem, eu sei lá. Pois é. Quer esclarecer, doutor Leonardo, a diferença entre urgência e emergência? Essa diferenciação, inclusive, a lei nem mais faz. Ela fazia antes, e eu vou ser sincero, porque como o tratamento sempre foi igual para urgência, para emergência, eu nunca busquei decorar um ou outro. Mas a verdade é o seguinte, um decorre de um acidente e o outro decorre de uma complicação. Mas o tratamento, uma complicação de um problema que já existe. Mas a lei fazia essa distinção e ela não faz mais, porque seja emergência, seja urgência, o tratamento legal é o mesmo. A carência é só de 24 horas e não pode, depois de 24 horas, haver negativa de cobertura por parte do plano de saúde. Eu lembro quando julgava isso. Desculpe, só 24 horas da contratação, ou seja, eu contrato o plano hoje, a partir de amanhã, esse horário, eu já devo ser atendido em casos de urgência e emergência. Pois é, eu lembro quando julgava isso lá em Nova Iguaçu, quando era titular da Vara Civil, e a emergência nós tratávamos como aquele caso que demanda uma intervenção imediata, né? O urgência é um caso que ele é prioritário sobre os demais, né? Mas não é o caso de um acidente, uma pessoa que está se esvaindo em sangue, isso não é urgência, isso é emergência, isso demanda uma intervenção na época, né, quando se fazia essa distinção. Hoje não se faz mais essa distinção, porque os dois casos vão ser tratados com prioridade. Mas eu não quero perder a oportunidade de demonstrar como é que nós tratamos o envolvimento do ouvinte com o tema, para trazer o tema, a semântica da língua portuguesa, não é fácil, mas nós fazemos um esforço e atendemos. Pois é, agora a Gabriele da Penha, ela está grávida e tem plano de saúde. Ela já trocou de médico 4 vezes, pois todas as ginecologistas que visitou disseram que ela teria que pagar o parto, além do anestesista por fora. Isso é certo, já que ela paga plano de saúde há 10 anos? Não, 10 anos, então não tem mais carência, porque inclusive qualquer carência em matéria de plano de saúde não ultrapassa 2 anos, inclusive para aqueles casos de doença pretérita. Gravidez, se não me engano, são 300 dias. Mas eu acho que o caso aqui não deve ser nem do plano de saúde. Eu acho que isso aqui deve ser do médico. O do anestesista, eu sei que a associação dos anestesistas não fazem parte, né, de plano de saúde. Portanto, deve-se, em se tratando de anestesista, antecipar o pagamento e pedir o reembolso, né, que pode ser limitado, né, ou pode ser integral, né, esse reembolso pelo de plano de saúde. Agora, eu acho que elas devem estar falando aqui de que os obstetras ou ginecologistas que estão querendo cobrar para não fazer pelo plano de saúde, porque aí ele receberia apenas aquele valor da tabela. E aí, se forem profissionais conveniados do plano, esse procedimento ele é incorreto.
Mas veja... Aí é um caso bastante peculiar, porque a relação do médico e do paciente é de mútua confiança, né? E numa situação... chega a ser cruel, né? Eu tenho a impressão de que nós estamos no terreno das conjecturas, né? Porque nós precisaríamos ter os dados mais objetivos, mais incisivos, para poder... mas em tese é isso mesmo. Em tese, não há sombra de dúvida. Eu concordo com... É uma situação cruel, né? Porque uma mãe, né? Uma futura mãe, que demanda um profissional que precisa ser da confiança dela, né? E numa outra relação, que não fosse uma relação que envolvesse tanta necessidade de intimidade, eu sugeriria fazer o pagamento, né? Obter o serviço e buscar o ressarcimento posteriormente. Inclusive, posteriormente, depois de estar tudo muito bem, né, comunicar isso ao próprio plano de saúde ou ajuizar contra o próprio plano de saúde para que ele descredencie esse profissional. O principal dado que está nos faltando, Damasceno e Leonardo, é o seguinte, penso eu, o que consta do contrato que... Não, mas aqui não é contrato, é o médico que se recusa a fazer o parto pelo plano de saúde. Mas tem que saber primeiro se ele é um médico conveniado ou não. Porque se ele não é conveniado, está dentro da livre iniciativa privada dele. Não, é médico conveniado. É conveniado. Então, cobrar mais não pode cobrar. Não pode cobrar. E aí, isso aí é um outro entendimento também pacificado aqui, que o médico, o plano de saúde, ele responde... falar um pouco de juridiquês agora, ele responde solidariamente com os médicos, pelos fatos praticados por seus médicos conveniados. Isso quer dizer o seguinte, se o médico comete uma irregularidade e cobra valor que não deveria cobrar, ela pode buscar esse ressarcimento não só em relação ao médico, mas em relação ao próprio plano de saúde. Muito bem, porque aí o plano de saúde passa a fiscalizar aqueles, né, que ele convenia, aqueles com quem ele estabelece o contrato. Agora, a Valdete Copacabana, ela está fazendo uma pergunta aqui que é muito comum nos hospitais. Se alguém estiver quase morrendo e entrar por conta própria numa emergência particular, pedindo atendimento, os médicos têm a obrigação de atender? E se a pessoa morrer? Não, me parece que a ética médica exige que faça o atendimento, né? E depois, num caso emergencial, pela ética médica, né, eles não podem negar o socorro. Agora, cria-se uma situação que eu não acho que não é desejável para ninguém. Primeiro porque eles vão ter todo o direito de cobrar. Mas se for um hospital particular, eles vão ter todo o direito de cobrar. Inclusive vão ter direito também de, numa situação tão logo ultrapassado aquele risco imediato, proceder uma transferência para o hospital da esquina. Então eu não aconselho ninguém fazer isso, a não ser obviamente naquele caso onde não lhe cabe nenhuma outra opção. É verdade. O médico, meu caro ouvinte, eu vou lembrar a você o seguinte: ele faz um juramento que se chama o juramento de Hipócrates, em que consta lá do juramento que ele não pode pensar em comércio, não pode pensar em dinheiro, porque ele tem que salvar a vida. Num caso de atendimento nesse setor, não é só o médico, não, ninguém pode negar socorro quando possa ser dado. E no caso do médico, é obrigação profissional. Eu falei que esse caso é bem comum. Eu já ouvi várias vezes que familiares ou vizinhos ou amigos levam a pessoa, né, passando mal, demandando um atendimento de urgência, largam no hospital e saem, né? E aí o médico, que é, né, na maioria das vezes empregado, né, desses hospitais, ele tem que prover esse atendimento. Que aí a questão é de ética médica. Tem uma segunda relação, que é a relação comercial, que é a relação consumerista, né, com o departamento financeiro do hospital, né? Mas o médico não pode negar o atendimento, sob pena de responder, né, até pela omissão né, de socorro, no caso essa pessoa tenha algum dano ou venha até a morrer, né? Então acho que mas é uma questão muito cruel também, né? Muito. Se levar uma pessoa, né, no caso de emergência é uma necessidade. Agora, levar-se uma pessoa, né, e deixar
e toma que o paciente é seu. Isso é um problema seríssimo no âmbito da saúde pública, porque se nós formos investigar as enfermarias dos hospitais públicos, vamos ver que muita parte ali é ocupada por idosos que foram abandonados por suas famílias. Isso acontece, os idosos recebem alta, mas não há quem queira levar. Eu lido com isto, né, com idosos, e idosos pobres são abandonados, né? E o idoso rico, nem sempre ele tem afeto não, mas tem uma disputa pela curatela, né? pela guarda dele. E aí também não é um cuidado com o idoso, ele igualmente é abandonado, né? Ele apenas tem alguém que disputa a curatela, né? Que é uma nomeação de uma pessoa para protegê-lo, quando na verdade não é para protegê-lo, é para administrar o seu patrimônio. São os extremos cronológicos da existência. Ou a criança, que é abandonada quando é pobre, e quando é rica todo mundo quer, não é? Ou o idoso, né? Quando é idoso, daqueles que precisam de home care pela doença e idade. Então... Mas, prezados ouvintes, nós estamos aqui caminhando para o final do programa Encontro com a Justiça. Este programa pode ser visto, né, na internet, no endereço www.redejuridicatv.com.br. Nós estamos aqui todas as terças-feiras. O programa normalmente é apresentado pelo desembargador Ciro Darlan. Hoje ele está na Escola da Magistratura, compondo uma mesa com um neurocientista, professor da Universidade de Colômbia, Karl Hart, e por isso não pôde estar presente. Mas a Valéria ainda faz aqui uma última pergunta antes de encerrarmos o programa, doutor Leonardo. Assim, foi levar o filho à pediatra do plano, que sempre levou desde que nasceu, e a recepcionista disse que o CREMERGE autorizou a todos os médicos conveniados ao plano a cobrarem R$80 pela consulta, e que os pacientes é que deveriam depois cobrar o reembolso do plano. Isso é correto? Não. Se é um médico conveniado, a gente chega mesmo à questão anterior. Se é um médico conveniado, ele atende pelo convênio, ele não pode cobrar a mais. E essa questão não está subordinada à regulamentação pelo CREMERGE, não está? O que, na verdade, isso aí é a consequência de um outro problema, que é a má remuneração dos médicos por parte dos planos de saúde. Eles pagam um preço que é um preço bem baixinho e por vezes até, enfim, que realmente não cobre o custo de um atendimento. Só que o médico, ele não é obrigado a se conveniar também, né? Ele faz o convênio com o plano de saúde se ele quiser. Se ele não quiser, ele passa a atender pela rede particular e aí cobra o preço também que a Constituição lhe garante que ele possa cobrar o preço que ele bem desejar. Sim, mas uma vez conveniado, ele não pode deixar de atender, não. Sob pena de abuso. Do direito. E aí chegamos novamente àquela situação cruel, porque a relação entre paciente e médico tem que ser uma relação de mútua confiança, né? Eu, particularmente, numa situação dessa, procuraria outro médico. E o senhor, desembargador Torres? É um dos cotovelos da relação que existe entre o paciente e o plano de saúde, o paciente e o médico. Aqui e ali, a falta de ética pode surgir, seja no campo de futebol, seja na sala de cirurgia. Nós não vamos nos livrar de problemas como esse. Agora, eu tenho a impressão de que eles vão se tornando cada vez mais pontuais. Já houve época em que isso era o comum, né? A ordem natural das coisas. Hoje já vai se tornando pontual. E por quê? Porque o juiz tem sido mais efetivo, o juiz tem trabalhado, e com que sacrifício, não queiram saber, senhores ouvintes, o que o juiz faz para cumprir com o seu dever e levar para casa a angústia de saber que, mesmo cumprindo com o dever, ainda não é suficiente. Mas tem uma outra pergunta aqui da Maria Aparecida. Ela pagou o valor. O que deve fazer agora? O valor exigido.
se ela pagou e ela tem como comprovar esse pagamento indevido, essa cobrança indevida, ela pode exigir o estorno. O estorno por parte do próprio médico que cobrou indevidamente ou por parte do plano de saúde que responde juntamente com o médico por conta dessa cobrança indevida. Agora, muito interessante essa ideia, né, ou este princípio de que o plano de saúde responde pela má conduta do médico que ele convenia. Isso vai até mais longe. Entende-se que, inclusive, no caso de erro médico, o plano de saúde também responde juntamente com o médico que ele indicou através do convênio pelos malefícios que causou. Daí, ouvinte, seria impossível deixarmos de utilizar o linguajar, que não é tão jurídico assim, mas o doutor Leonardo lembrou, o nome disso é solidariedade. Exatamente. Em termos de matéria consumerista, do consumidor, a solidariedade é um dos princípios básicos. A solidariedade significa que os dois devem o todo, né? Tanto pode cobrar de um quanto de outro, a escolha, né, Pode cobrar 10% de um, 90% de outro, 100% de um, 0% do outro, 50% de um, 50% de outro. À vontade. À vontade, exatamente. Nós estamos aqui no nosso último minuto. Doutor Leonardo, faça suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer o convite, falar desse tema que atormenta nós, o judiciário, imagino que atormenta operadoras e atormenta os usuários dos planos de saúde. E não vejo numa saída a curto prazo, senão quando efetivamente a saúde pública conseguir ser competitiva e aí diminuir a nossa dependência por parte do plano de saúde. Então, prezados ouvintes, estamos chegando ao final, chegamos ao final. Na sexta-feira que vem, às 11 horas, nós estaremos aqui de volta para esse nosso encontro com a Justiça. Até sexta-feira que vem. Você acabou de ouvir Encontro com a Justiça.